Há momentos na Bíblia em que tudo muda em uma única cena, um instante, uma decisão, um acontecimento que sozinho expõe o que está acontecendo no coração de um povo inteiro. O episódio de Cosbi é exatamente isso. Em poucos versículos, o livro de Números registra um dos momentos mais tensos e perturbadores da história de Israel. Um momento em que aquilo que estava oculto se torna visível e as consequências deixam de ser silenciosas. Mas existe algo nesse relato que muitos não percebem à primeira leitura. E quando percebemos, a história ganha um peso completamente diferente. Quem era Cosbi na Bíblia? Seu nome aparece apenas brevemente: filha de Zur, um líder midianita. Uma personagem que à primeira vista poderia passar despercebida. E ainda assim, sua presença está ligada a um dos episódios mais intensos, controversos e decisivos de toda a jornada de Israel no deserto. Nada nesse momento é simples, nada é superficial e nada acontece por acaso. Este estudo é um convite para ir além da leitura rápida, para mergulhar no contexto, entender os povos envolvidos, as influências em jogo e o significado profundo desse acontecimento dentro da narrativa bíblica. Porque quando compreendida em seu contexto, a história de Cosbi revela muito mais do que um episódio do passado. Ela revela algo sobre decisões, identidade e as consequências que seguem cada escolha. Quando abrimos as páginas das Escrituras, é quase inevitável que nossos olhos se detenham sobre os grandes nomes que atravessam gerações. Moisés, com sua liderança firme diante de um povo inquieto. Davi, com sua trajetória que oscila entre glória e queda. Paulo, cuja voz ecoa nas cartas que moldaram a teologia cristã. Maria, cuja presença silenciosa carrega um peso espiritual imensurável. Esses são personagens que ocupam um espaço, que se estendem por capítulos, que têm suas histórias detalhadas, revisitadas, interpretadas ao longo dos séculos. Mas há uma outra camada no texto bíblico, mais discreta, menos evidente à primeira leitura e, ainda assim, profundamente significativa. É a camada dos personagens que aparecem brevemente, às vezes em apenas 1 ou 2 versículos, e desaparecem tão rapidamente quanto surgem. À primeira vista, podem parecer secundários, quase irrelevantes. No entanto, essa impressão se desfaz quando observamos com mais atenção a forma como a narrativa bíblica funciona. A Bíblia não é um registro aleatório de acontecimentos. Ela é um texto cuidadosamente estruturado, onde cada nome, cada evento e cada detalhe tem uma função dentro do todo. Quando um nome é preservado, especialmente em um texto tão conciso quanto muitos trechos do Antigo Testamento, isso indica intenção. Não há desperdício narrativo, não há inclusão desnecessária. Cada personagem, por menor que seja sua participação, carrega um significado que se conecta com algo maior. É dentro dessa lógica que devemos compreender figuras como Cosbi. Ela não é apresentada com um histórico detalhado. Não conhecemos sua infância, seus pensamentos, suas motivações pessoais ou sua trajetória antes do momento em que aparece no texto. Sua presença é abrupta, direta, inserida em um contexto já em crise. E ainda assim, seu nome é registrado. Não apenas mencionado de passagem, mas identificado com precisão. Cosbi, filha de Zur, líder entre os midianitas. Esse tipo de identificação não é comum para personagens irrelevantes. Pelo contrário, revela que o texto deseja que o leitor reconheça algo importante ali. Há uma intenção em preservar não só o nome, mas também a origem, a posição social e o contexto ao qual ela pertence. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Por que a Bíblia preserva nomes como o de Cosbi? A resposta começa a surgir quando entendemos que esses personagens funcionam, muitas vezes, como pontos de condensação narrativa.
Eles são como janelas abertas em momentos específicos da história, através das quais podemos enxergar o estado espiritual, social e cultural de um povo inteiro. Cosby não aparece isoladamente. Ela surge em um momento de crise profunda em Israel. Sua presença não inicia o problema. O texto deixa claro que a infidelidade do povo já estava em curso. No entanto, o episódio que a envolve marca o ponto máximo dessa crise, o momento em que aquilo que estava acontecendo de forma difusa se torna visível, concreto e inegável. É como se toda a atenção acumulada ao longo daquele período encontrasse, naquele instante, uma forma de se manifestar plenamente. Esse é um padrão que se repete em outros momentos das Escrituras. Personagens breves, inseridos em situações críticas, acabam se tornando símbolos de algo maior do que suas próprias histórias individuais. Eles não são apenas pessoas, são representações vivas de decisões, caminhos e consequências. Ao estudar esses personagens, não estamos apenas analisando indivíduos, mas observando reflexos de movimentos coletivos. Eles revelam aquilo que muitas vezes permanece implícito no comportamento de um povo. Tornam visível o que antes estava diluído. No caso de Cosby, sua breve aparição está diretamente ligada a um dos episódios mais sérios do livro de Números. Um episódio que não trata apenas de comportamento individual, mas de identidade nacional, de fidelidade espiritual e de ruptura de aliança. E é justamente por isso que seu nome permanece. A preservação de nomes na Bíblia também está relacionada à memória. Em uma tradição onde a história era transmitida oralmente antes de ser registrada por escrito, lembrar nomes era uma forma de manter vivos os acontecimentos e suas lições. Nomear alguém era garantir que aquele episódio não seria esquecido, que continuaria a ser contado, interpretado e aplicado às gerações futuras. Nesse sentido, Cosby não é apenas uma personagem do passado. Ela se torna parte de uma memória coletiva, um ponto de referência dentro da narrativa bíblica que será retomado posteriormente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso nos mostra que a importância de um personagem na Bíblia não está necessariamente ligada à quantidade de versículos em que aparece, mas ao peso do momento em que está inserido. Há personagens que falam muito com poucas palavras, e há momentos em que uma única ação carrega consequências que ecoam por gerações. Outro aspecto importante a considerar é que a Bíblia, ao registrar esses personagens breves, demonstra uma profunda honestidade narrativa. Ela não tenta construir uma história idealizada, composta apenas por heróis e figuras exemplares. Pelo contrário, apresenta pessoas reais em situações reais, com decisões que nem sempre refletem fidelidade ou sabedoria. Isso é essencial para a compreensão do texto bíblico como um todo. A Bíblia não esconde as falhas humanas, não suaviza os momentos de crise, não omite os episódios desconfortáveis. E é exatamente essa honestidade que dá profundidade à sua mensagem. Cosby, nesse contexto, não é apresentada como uma vilã caricata, nem como uma figura simbólica abstrata. Ela é uma pessoa real, inserida em um momento histórico específico, cuja presença está ligada a um evento concreto. O texto não explora suas intenções internas, não constrói um perfil psicológico detalhado. Ele simplesmente a apresenta dentro do episódio, com a seriedade que o momento exige. Isso exige do leitor uma postura cuidadosa. Não podemos preencher as lacunas com suposições simplistas. Precisamos respeitar os limites do que o texto diz, ao mesmo tempo em que buscamos compreender o significado mais amplo do episódio em que ela está inserida. Ao fazer isso, começamos a perceber que personagens como Cosby funcionam como pontos de convergência entre o individual e o coletivo. Eles nos permitem enxergar como decisões pessoais podem se conectar com movimentos maiores, como escolhas individuais podem refletir tendências coletivas,
e como momentos específicos podem carregar implicações que ultrapassam o instante em que ocorrem. Essa percepção é fundamental para o estudo bíblico sério. Ela nos impede de reduzir a narrativa a histórias isoladas e nos convida a enxergar o texto como um todo integrado, onde cada parte contribui para a compreensão do conjunto. E é exatamente essa abordagem que precisaremos adotar ao longo desta jornada. Porque para entender quem foi Cosbi, não basta olhar apenas para o momento em que ela aparece. É necessário recuar, observar o cenário mais amplo, compreender o que estava acontecendo em Israel naquele período, quais influências estavam em jogo e por que aquele momento era tão delicado. Somente assim o episódio ganha profundidade. Somente assim o nome deixa de ser apenas um detalhe e passa a ser uma chave de leitura. E é a partir dessa necessidade de ampliar o olhar que avançamos agora para o próximo passo da narrativa. Um passo que nos levará ao contexto histórico em que esse episódio se desenrola, onde cada elemento começa a se alinhar e a revelar a dimensão real do que estava acontecendo. Para compreender plenamente o episódio envolvendo Cosbi, é indispensável dar um passo atrás e observar o cenário mais amplo em que essa narrativa se desenrola. Nenhum evento registrado nas Escrituras ocorre de forma isolada, e Números 25, em particular, está profundamente enraizado em um momento específico da história de Israel, um momento carregado de expectativa, tensão e vulnerabilidade. O povo de Israel não estava mais no início de sua jornada. Também não estava no auge de sua estabilidade. Eles se encontravam em uma transição delicada, posicionados entre aquilo que já haviam vivido e aquilo que estavam prestes a conquistar. 40 anos haviam se passado desde a saída do Egito. Uma geração inteira havia ficado para trás no deserto. Aqueles que haviam testemunhado diretamente as pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho e a entrega da lei no Sinai, em sua maioria, já não estavam mais vivos. Diante das planícies de Moabe, encontrava-se uma nova geração, filhos daqueles que haviam experimentado esses eventos, mas que não os haviam vivido com a mesma intensidade. Esse detalhe é fundamental. Essa nova geração cresceu ouvindo histórias sobre libertação, milagres e alianças, mas sua própria experiência foi moldada por um ambiente diferente, o deserto, um lugar de provisão diária, de dependência constante, mas também de relativa separação das influências externas. Agora, pela primeira vez, essa geração estava diante de algo novo. As planícies de Moabe não eram o deserto. Ali havia cidades estabelecidas, culturas organizadas, práticas sociais definidas, religiões estruturadas e um estilo de vida completamente diferente daquele que haviam conhecido durante anos. Era um ambiente mais complexo, mais dinâmico e, consequentemente, mais desafiador. Geograficamente, Israel estava acampado em Sitim, a leste do Rio Jordão, em frente a Jericó. A terra prometida estava literalmente ao alcance dos olhos. Bastava atravessar o rio. Esse era o ponto mais próximo que o povo já havia estado da realização da promessa feita a Abraão. E, paradoxalmente, também era um dos momentos de maior fragilidade espiritual. Isso acontece com mais frequência do que se imagina. Momentos de transição, especialmente aqueles que antecedem grandes conquistas, costumam trazer consigo uma mistura de entusiasmo e vulnerabilidade. A expectativa pode gerar descuido. A proximidade do objetivo pode criar uma falsa sensação de segurança. Israel não estava sendo pressionado por um inimigo militar naquele momento. Não havia guerra acontecendo naquele instante específico. A ameaça era de outra natureza, mais sutil, menos visível, mas não menos perigosa. Era uma pressão cultural. Era a influência de povos vizinhos, com estilos de vida diferentes, com práticas religiosas distintas, com valores que não estavam alinhados com a aliança estabelecida no Sinai.
O texto de Números 25 começa com uma informação que, à primeira vista, pode parecer simples, mas carrega um peso significativo. O povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. Essa frase não descreve apenas um comportamento isolado. Ela revela um processo. Não foi algo que aconteceu de forma abrupta, como um ataque repentino. Foi algo que começou gradualmente. Um movimento que se desenvolveu ao longo do tempo, alimentado por interações aparentemente comuns. Encontros, conversas, convites, refeições compartilhadas. Esse é um dos aspectos mais importantes desse contexto. A crise não começou com um grande evento visível. Começou com pequenas concessões. Os israelitas estavam em contato com os moabitas. Esse contato não era necessariamente hostil. Pelo contrário, havia espaço para a convivência. E é nesse espaço que a influência começou a se manifestar. Os moabitas não precisaram invadir o acampamento de Israel com armas. A aproximação aconteceu de maneira social. As relações foram sendo construídas. Os convites foram sendo feitos. E esses convites envolviam algo que, naquela cultura, era extremamente significativo: a participação em refeições e rituais religiosos. No mundo antigo, comer junto não era apenas um ato de convivência social, era um ato de comunhão. E quando essa refeição estava ligada a sacrifícios religiosos, ela assumia um significado ainda mais profundo. Aceitar um convite para participar dessas celebrações não era apenas um gesto de cordialidade. Era, na prática, uma forma de reconhecer a divindade associada àquele ritual. Isso nos ajuda a entender por que o texto bíblico trata esse episódio com tanta seriedade. Do ponto de vista humano, poderia parecer apenas um processo de integração cultural. Um povo se adaptando ao ambiente ao seu redor, mas do ponto de vista da aliança, isso representava uma ruptura. Israel não era apenas mais uma nação entre outras. Sua identidade estava fundamentada em um relacionamento exclusivo com Deus. A aliança estabelecida no Sinai não permitia essa fusão religiosa. O primeiro mandamento era claro: não haveria outros deuses. Portanto, o que estava acontecendo nas planícies de Moabe não era apenas uma questão de comportamento social. Era uma redefinição de identidade. E isso nos leva a outro ponto essencial desse contexto: a natureza da tentação que Israel enfrentava. Não era uma tentação baseada em medo. Não havia coerção evidente. Era uma tentação baseada em atração. Os cultos das nações vizinhas eram muitas vezes associados à fertilidade, à prosperidade, à celebração da vida. Eram rituais que envolviam música, festividades, comida e relações sociais intensas. Para um povo que havia passado décadas em um ambiente austero como o deserto, esse tipo de experiência podia parecer extremamente atraente. Havia ali uma promessa implícita de pertencimento, de integração, de participação em uma vida mais estável e culturalmente rica. E é exatamente nesse ponto que a tensão se intensifica. Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida, um lugar onde também precisaria lidar com essas mesmas influências. O que estava acontecendo em Moabe era, de certa forma, um prenúncio do tipo de desafio que enfrentariam no futuro. A diferença é que, naquele momento, eles ainda não haviam atravessado o Jordão. Eles estavam em um limiar, e limiares são lugares perigosos. São espaços onde decisões ganham peso, onde escolhas definem direções, onde pequenos desvios podem ter consequências amplas. O episódio de Números 25 deve ser lido exatamente a partir dessa perspectiva. Não é apenas uma história sobre um erro moral. É uma narrativa sobre um povo em transição, enfrentando uma crise de identidade em um momento crítico de sua trajetória. E é dentro desse cenário que o nome de Cosbi aparece. Ela não surge como o início da crise, mas como parte de um ponto de intensificação.
Quando seu nome entra na narrativa, aquilo que já estava acontecendo atinge um nível mais visível, mais explícito, mais difícil de ignorar. Mas para compreender plenamente o papel que ela desempenha, ainda precisamos aprofundar nossa análise. Precisamos entender melhor quem eram os povos envolvidos, especialmente os midianitas, e como sua história se entrelaça com a de Israel de maneira tão complexa. Porque a relação entre Israel e Midian não começa em Números 25. Ela tem raízes mais antigas. E é a partir dessas raízes que o episódio ganha ainda mais profundidade. Ao avançarmos na compreensão do cenário que envolve o episódio de Números 25, torna-se indispensável olhar com mais atenção para os povos que cercavam Israel naquele momento. A crise que se desenvolve nas planícies de Moabe não surge no vazio. Ela é fruto de encontros, de histórias que se cruzam, de relações antigas que naquele instante assumem uma nova forma e um novo peso. Entre esses povos, dois se destacam de maneira especial: os moabitas e os midianitas. Os moabitas ocupavam a região onde Israel estava acampado. Eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, o que significa que havia, de certa forma, uma ligação distante entre eles e os israelitas. Não eram completamente estrangeiros no sentido absoluto. Existia uma memória comum muito antiga, uma raiz compartilhada que remontava aos patriarcas. Mas essa ligação não significava unidade. Ao longo do tempo, os caminhos desses povos haviam se distanciado profundamente, especialmente no que diz respeito à fé e às práticas religiosas. Enquanto Israel havia sido formado a partir de uma aliança exclusiva com um Deus único, os moabitas viviam dentro de um sistema religioso plural, onde diversas divindades eram cultuadas, cada uma associada a aspectos específicos da vida, da natureza e da sociedade. Essa diferença não era apenas teológica, era cultural, social e existencial. A religião, no mundo antigo, não era um aspecto separado da vida cotidiana. Ela permeava tudo, desde a agricultura até as relações familiares, desde as festas até as decisões políticas. Participar da vida de uma comunidade significava, inevitavelmente, participar de suas práticas religiosas. E é exatamente aí que reside o ponto de contato mais delicado entre Israel e Moabe. A aproximação entre os povos não se deu por meio de conflito direto, mas por convivência. Havia interação, havia proximidade geográfica. Havia oportunidades de troca, não apenas de bens, mas de experiências. As mulheres moabitas, mencionadas no texto de Números 25, aparecem como parte desse processo de aproximação. Elas convidam os israelitas para participarem de seus sacrifícios. O convite não é descrito como uma imposição, mas como algo que surge dentro de um contexto de relacionamento. Isso é importante, porque revela que a influência não foi percebida imediatamente como uma ameaça. Pelo contrário, ela se apresentou de forma amigável, acessível, integrada à vida social. E pouco a pouco, Israel começou a ceder. Mas ao lado dos moabitas, há outro povo cuja presença nesse episódio carrega uma profundidade ainda maior: os midianitas. Diferente dos moabitas, cuja relação com Israel era marcada principalmente por proximidade geográfica e ancestralidade distante, os midianitas tinham uma conexão muito mais direta e pessoal com a história do povo de Deus. Midian era descendente de Abraão, filho de Quetura. Isso significa que, assim como Israel, os midianitas também tinham origem na mesma linhagem patriarcal. Havia, portanto, uma proximidade ainda maior em termos de origem. Mas o que torna essa relação ainda mais significativa é o papel que Midian desempenhou na vida de Moisés. Antes de se tornar o líder de Israel, Moisés fugiu do Egito e encontrou refúgio justamente na terra de Midian. Foi ali que ele foi acolhido. Foi ali que construiu uma nova vida. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, sacerdote midianita.
Foi naquele ambiente que ele viveu por anos, cuidando de rebanhos, longe dos conflitos que havia deixado para trás. E foi também em Midian que ocorreu um dos momentos mais marcantes de toda a narrativa bíblica, o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente. Esse detalhe não pode ser ignorado. Em certo sentido, a história da libertação de Israel começa em território midianita. Isso cria uma tensão profunda quando chegamos ao episódio de Números 25. O povo que havia sido, no passado, lugar de refúgio e revelação, agora aparece como parte de uma influência que conduz Israel para longe da aliança. Essa mudança não deve ser interpretada de forma simplista, como se os midianitas tivessem se transformado repentinamente em inimigos absolutos. A realidade é mais complexa. Os midianitas, como outros povos do Antigo Oriente Próximo, possuíam suas próprias práticas religiosas, seus próprios sistemas de crença, suas próprias formas de entender o mundo. Essas práticas não eram necessariamente vistas por eles como algo negativo. Eram, na verdade, a expressão natural de sua cultura. O problema surge quando essas práticas entram em contato com a identidade de Israel. A fé de Israel era fundamentada em um princípio que a diferenciava de todas as outras nações ao seu redor: a exclusividade de Deus. Não havia espaço para sincretismo, não havia possibilidade de adaptação parcial. A aliança exigia fidelidade completa. E é justamente essa exclusividade que entra em choque com a realidade cultural dos povos vizinhos. Os midianitas, assim como os moabitas, participavam de cultos ligados à fertilidade, à natureza e à prosperidade. Esses cultos eram profundamente integrados à vida social. Participar deles significava fazer parte da comunidade, ser aceito, compartilhar experiências comuns. Para um israelita, recusar esse tipo de participação não era apenas uma decisão religiosa. Era muitas vezes uma escolha que implicava distanciamento social. E isso cria uma pressão. Não uma pressão violenta, mas uma pressão constante, presente no cotidiano, nos relacionamentos, nas interações mais simples. Essa é uma das características mais marcantes da crise em Números 25. Ela não é construída a partir de um confronto direto, mas de uma aproximação gradual. Israel não foi conquistado militarmente naquele momento, foi influenciado culturalmente. E essa influência foi suficiente para gerar uma ruptura profunda. Dentro desse contexto, a presença de Cosbi ganha um significado ainda mais complexo. Ela não é apenas uma mulher midianita que aparece em um episódio isolado. Ela carrega consigo todo esse pano de fundo histórico e cultural. Ela representa, de certa forma, esse ponto de interseção entre dois mundos: o mundo de Israel, definido pela aliança, e o mundo das nações vizinhas, definido por práticas religiosas diversas. Sua identidade, como filha de Zur, um líder midianita, reforça ainda mais essa dimensão. Ela não está à margem da sociedade de onde vem. Pelo contrário, ocupa uma posição ligada à liderança, à estrutura de poder de seu povo. Isso sugere que sua presença no acampamento israelita não pode ser vista apenas como um encontro casual entre indivíduos. Há algo maior em jogo. As relações entre povos, no mundo antigo, frequentemente envolviam alianças, estratégias, aproximações que iam além do nível pessoal. Casamentos, uniões e vínculos sociais eram muitas vezes instrumentos de conexão entre grupos. Isso não significa necessariamente que havia uma conspiração planejada nos termos modernos em que pensamos hoje, mas indica que as interações entre Israel e os midianitas estavam inseridas em um contexto mais amplo de relações entre povos. E é exatamente isso que torna o episódio ainda mais significativo. Não se trata apenas de um homem e uma mulher. Trata-se de um encontro que simboliza a possibilidade e o perigo de fusão entre identidades que, segundo a aliança, deveriam permanecer distintas.
A crise de Números 25 não é apenas moral, é identitária. Israel começa a agir como se fosse apenas mais uma nação entre outras, como se pudesse participar das práticas ao redor sem que isso afetasse sua relação com Deus. Mas essa não era a realidade. A aliança estabelecida no Sinai não permitia esse tipo de assimilação. E é nesse ponto que a tensão atinge um novo nível, porque, à medida que essas influências se intensificam, o que antes era um movimento silencioso começa a se tornar visível, explícito, público, e é exatamente nesse momento que o episódio de Cozbi e Zinri se desenrola. Mas antes de chegarmos a esse ponto central, ainda precisamos compreender um elemento essencial dessa narrativa: o culto que está no coração de toda essa crise. O culto a Baal Peor. É nele que as dimensões religiosas, culturais e sociais se encontram de forma mais clara. E é a partir dele que entenderemos com maior profundidade por que esse episódio foi tratado com tanta seriedade pelo texto bíblico. À medida que avançamos na compreensão do episódio de Números 25, torna-se cada vez mais evidente que o centro da crise não está apenas nas relações entre pessoas, mas naquilo que essas relações envolviam em seu nível mais profundo: a adoração. Para entender o que aconteceu com Israel nas planícies de Moabe, é indispensável compreender o culto que estava no coração de toda essa situação: o culto a Baal Peor. Sem essa compreensão, o episódio pode parecer apenas uma falha moral ou um desvio de comportamento. Mas o texto bíblico insiste em nos mostrar que o problema era muito mais profundo. Tratava-se de uma ruptura espiritual, de uma violação direta da aliança que definia a identidade de Israel. O termo Baal, no hebraico, significa Senhor ou Mestre. Não se referia a uma única divindade, mas a um título usado para diversas entidades cultuadas em diferentes regiões do Antigo Oriente Próximo. Cada localidade tinha sua própria manifestação de Baal, associada às características específicas daquela região. Baal Peor era uma dessas manifestações. Associado ao Monte Peor, na região de Moabe, esse culto estava profundamente ligado à fertilidade da terra, dos animais e das pessoas. Em sociedades agrárias, onde a sobrevivência dependia diretamente da produção agrícola e da reprodução dos rebanhos, esse tipo de culto ocupava um lugar central na vida das comunidades. A fertilidade não era apenas uma questão biológica, era uma questão de sobrevivência coletiva. Por isso, os rituais associados a Baal Peor envolviam elementos que, à primeira vista, podem parecer estranhos ao leitor moderno, mas que, naquele contexto, eram vistos como expressões naturais da religiosidade. Esses rituais misturavam celebração comunitária, refeições compartilhadas, práticas simbólicas ligadas à sexualidade e atos de adoração. Não havia, na mentalidade daquela cultura, uma separação clara entre o que hoje chamamos de religioso e social. Participar de um festival religioso era, ao mesmo tempo, participar da vida da comunidade. Era um espaço de pertencimento. Era ali que se estabeleciam vínculos, que se celebrava a colheita, que se reafirmava a identidade coletiva. E é exatamente isso que torna o convite feito aos israelitas tão significativo. Quando as mulheres de Moabe convidam os homens de Israel para participar desses rituais, o convite não chega com aparência de ameaça. Ele chega envolto em hospitalidade. Há comida, há celebração, há convivência, há, aparentemente, apenas integração. Mas o texto bíblico é claro ao mostrar que essa participação não era neutra. Números 25, 2, afirma que o povo comeu e se prostrou diante dos deuses delas. Essas duas ações estão profundamente conectadas. Comer, naquele contexto, especialmente em refeições ligadas a sacrifícios, significava compartilhar daquilo que era oferecido à divindade. Era um ato de comunhão religiosa. Não era possível separar o alimento do culto. Ao participar da refeição,
O israelita estava, na prática, participando da adoração. E ao se prostrar, esse envolvimento se tornava explícito. Esse é o ponto central da crise. Israel não apenas conviveu com outros povos, não apenas interagiu socialmente. O povo começou a participar ativamente de um sistema religioso que era incompatível com a aliança que havia feito com Deus. E essa incompatibilidade não era parcial. O primeiro mandamento estabelecido no Sinai não deixava espaço para interpretações flexíveis. Não terás outros deuses diante de mim. Isso não era apenas uma orientação entre muitas. Era o fundamento de toda a relação entre Deus e Israel. A identidade do povo estava construída sobre essa exclusividade. Portanto, ao participar do culto a Baal Peor, Israel não estava apenas adotando uma prática externa. Estava, na prática, negando a base da sua própria identidade. Esse tipo de ruptura não acontece de forma instantânea. Ele é construído. E como vimos anteriormente, esse processo começou de forma sutil. Primeiro, a convivência, depois, a participação e, finalmente, a assimilação. Esse padrão é importante porque revela algo profundo sobre a natureza das influências espirituais. Nem sempre elas se apresentam como uma substituição direta e imediata. Muitas vezes começam como um acréscimo, algo que parece complementar, que parece inofensivo, que não exige uma ruptura evidente. Mas com o tempo, esse acréscimo se transforma em substituição. E quando isso acontece, a identidade original começa a se dissolver. É exatamente isso que está acontecendo com Israel em Números 25. O povo não declara explicitamente que abandonou a Deus. Não há um momento em que dizem isso de forma direta, mas suas ações revelam uma mudança. E na linguagem bíblica, as ações têm peso. Elas não são apenas consequências, são expressões daquilo que está acontecendo no interior do povo. Outro aspecto importante desse culto é a forma como ele se conecta com a dimensão do corpo. Diferente da fé de Israel, que estabelecia limites claros entre o sagrado e certas práticas, os cultos de fertilidade frequentemente integravam a sexualidade como parte do ritual religioso. Isso não era visto como imoral dentro daquela cultura. Pelo contrário, era interpretado como uma forma de participação nas forças que sustentavam a vida. Mas, para Israel, isso representava uma quebra direta dos princípios estabelecidos na lei. A aliança no Sinai não tratava apenas de crença, mas também de conduta. Havia uma relação entre o que se adorava e como se vivia. E é por isso que o texto de Números utiliza termos que, ao mesmo tempo, descrevem comportamento físico e realidade espiritual. A prostituição mencionada no início do capítulo não é apenas uma referência a relações sexuais. É uma imagem da infidelidade espiritual. Israel estava se comportando como alguém que abandona um compromisso exclusivo para se envolver com outros. Essa linguagem não é acidental. Ela reforça a ideia de que a relação entre Deus e o povo é uma relação de aliança, de fidelidade, de compromisso, e que quebrar essa aliança tem consequências reais. Essas consequências começam a se manifestar rapidamente. O texto afirma que a ira de Deus se acendeu contra Israel. Para o leitor moderno, essa expressão pode parecer difícil, mas dentro da narrativa bíblica, ela comunica algo muito específico: a reação de Deus diante de uma violação grave da aliança. Não se trata de uma reação impulsiva, mas de uma resposta àquilo que estava acontecendo. A praga que se segue não é apresentada como um evento aleatório. Ela está diretamente ligada ao comportamento do povo. Isso reforça a seriedade da situação. Israel não está apenas errando. Está se colocando em uma posição de ruptura que afeta toda a comunidade. E é nesse ambiente de participação em cultos estrangeiros, de quebra de identidade, de consequências já em andamento, que o episódio de Cosbi e Zinri acontece. Quando esse momento chega,
Ele não surge como algo desconectado. Ele é o ponto culminante de tudo o que foi construído até ali. Um ato que torna visível, de forma pública e inegável, aquilo que já estava acontecendo de maneira mais difusa. Mas para compreender plenamente a gravidade desse momento, ainda precisamos avançar um pouco mais. Precisamos observar como essa crise se manifesta em suas consequências imediatas e como o texto descreve a reação que se segue, tanto por parte da liderança quanto por parte de Deus. Porque é nesse cenário de julgamento ativo, de luto coletivo e de urgência que a narrativa atinge seu ponto mais intenso. E é exatamente para esse momento que agora nos voltamos. À medida que o texto de Números 25 avança, aquilo que até então vinha se desenvolvendo como um processo silencioso, gradual e quase imperceptível, torna-se impossível de ignorar. A crise espiritual de Israel deixa de ser apenas uma questão de comportamento e passa a se manifestar de forma concreta, visível e devastadora. A narrativa muda de tom. O ambiente que antes era de convivência e integração agora é substituído por um cenário de urgência, dor e julgamento. O que estava acontecendo no nível espiritual começa a produzir efeitos diretos na realidade do povo. O texto afirma que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Essa expressão, recorrente no Antigo Testamento, não deve ser compreendida como uma explosão emocional descontrolada, mas como uma resposta à quebra de uma aliança que era central para a identidade do povo. A relação entre Deus e Israel não era genérica. Era definida, estabelecida por termos claros, fundamentada em compromisso e fidelidade. Quando essa fidelidade é rompida, a narrativa bíblica apresenta isso como algo que não pode ser ignorado. E a consequência dessa ruptura se manifesta de maneira imediata. Uma praga começa a atingir o povo. A palavra praga aqui carrega um peso significativo. Não se trata apenas de uma doença isolada, mas de um evento que afeta a comunidade como um todo. Algo que se espalha, que alcança muitos, que interrompe o curso normal da vida. O texto de Números 25:9 registra que 24 mil pessoas morreram. Esse número não é apresentado apenas como um dado estatístico. Ele comunica a gravidade do momento, revela a extensão da crise, mostra que o que estava acontecendo não era superficial, nem limitado a alguns indivíduos. Era uma crise coletiva. Israel, que havia atravessado o deserto, enfrentado escassez, superado desafios e permanecido de pé diante de tantas dificuldades, agora estava sendo atingido internamente. Não por um exército inimigo, mas por uma consequência direta de suas próprias escolhas. Essa é uma das dimensões mais marcantes desse episódio. A ameaça não veio de fora, ela surgiu de dentro. Isso torna a situação ainda mais complexa, porque não há um inimigo externo contra o qual lutar. Não há uma batalha visível a ser travada. O problema está enraizado no próprio comportamento do povo. E diante disso, a liderança se encontra em uma posição extremamente delicada. O texto descreve Moisés e os líderes de Israel reunidos à entrada da tenda da congregação. Esse lugar não é mencionado por acaso. A tenda da congregação era o ponto de encontro entre Deus e o povo. Era o centro espiritual da comunidade, o lugar onde decisões eram tomadas, onde orientações eram recebidas, onde a presença de Deus era buscada. E é ali que os líderes estão. Mas não estão celebrando, não estão conduzindo um ritual festivo, estão chorando. Essa imagem é profundamente significativa. Ela revela um reconhecimento da gravidade da situação. Mostra que a liderança entende o que está acontecendo. Não há negação, não há tentativa de minimizar o problema. Há luto, há intercessão, há uma busca por misericórdia. O povo está reunido, a praga está ativa, vidas estão sendo perdidas e a única resposta possível naquele momento é voltar-se para Deus. Esse é um ponto crucial na narrativa.
porque mostra que, mesmo em meio à crise, ainda existe consciência espiritual. Ainda há um reconhecimento de que a situação exige uma resposta que vai além de soluções humanas. Mas, ao mesmo tempo, essa cena também revela uma certa paralisação. Os líderes estão ali, chorando, intercedendo, mas a crise continua. E é exatamente nesse momento, no auge do sofrimento coletivo, no ponto mais sensível da narrativa, que ocorre o episódio que marcará o clímax de toda essa história. Um homem se levanta. Seu nome é Zimri, e sua ação não poderia ser mais contrastante com o ambiente ao seu redor. Enquanto o povo chora, ele age. Enquanto a liderança intercede, ele se expõe. Enquanto a comunidade está reunida em luto, ele realiza um ato que o texto apresenta como uma provocação pública. Esse contraste é essencial para compreender o impacto do que está prestes a acontecer. Mas antes de entrarmos nesse momento específico, é importante perceber algo fundamental. A crise já havia atingido seu limite. A praga não era apenas uma consequência, era um sinal de que algo precisava ser interrompido, um sinal de que o estado atual não poderia continuar. A narrativa constrói essa tensão de forma intencional. Ela nos leva a um ponto em que tudo parece estar em colapso espiritual, social e emocionalmente. E é exatamente nesse cenário que a ação de Zimri e a presença de Cosbe se tornam ainda mais significativas. Porque o que acontece a seguir não é apenas mais um episódio dentro da crise. É o momento em que a crise se torna impossível de ignorar. É o ponto em que aquilo que estava acontecendo de forma difusa se transforma em um ato visível, direto, público. Um ato que exige uma resposta. E é para esse momento, o centro da narrativa, onde todas as tensões se encontram, que agora nos voltamos. No ponto em que a narrativa de Números 25 atinge seu ápice, o ambiente já está completamente tomado por tensão, dor e urgência. A praga segue ativa, vidas continuam sendo perdidas e a comunidade se encontra reunida em um estado de luto coletivo, voltada para a tenda da congregação, onde Moisés e os líderes buscam, em lágrimas, uma resposta diante de Deus. É um momento de reconhecimento, de consciência da gravidade do que está acontecendo. Um momento em que o povo parece, finalmente, perceber o peso de suas próprias escolhas. E é precisamente nesse cenário, carregado de dor e arrependimento, que ocorre um dos atos mais chocantes de toda a narrativa. Um homem se levanta no meio do povo. Seu nome é Zimri, filho de Salu, príncipe de uma casa paterna entre os simeonitas. Esse detalhe não é insignificante. Zimri não é apresentado como um homem comum, mas como alguém de posição, de influência, alguém cuja identidade está ligada à liderança dentro de Israel. Isso torna sua ação ainda mais significativa, porque não se trata apenas de um indivíduo agindo de forma isolada, mas de alguém que, de certa forma, representa uma parte do próprio povo. O texto descreve que Zimri traz consigo uma mulher midianita, Cosbe, e o faz de maneira pública à vista de Moisés e de toda a congregação de Israel. Essa exposição não pode ser ignorada. Não há tentativa de esconder o ato. Não há discrição. Pelo contrário, há uma dimensão de visibilidade que transforma esse gesto em algo mais do que uma simples relação entre duas pessoas. É uma ação que se insere no espaço coletivo, no momento mais sensível da comunidade, enquanto todos choram à entrada da tenda da congregação. A frase "enquanto choravam" carrega um peso narrativo profundo. Ela estabelece o contraste entre o estado do povo e a atitude de Zimri. Enquanto a maioria reconhece a crise e se volta para Deus em busca de misericórdia, Zimri age como se nada estivesse acontecendo, como se a gravidade do momento não tivesse relevância.
como se a aliança já não fosse mais um fator determinante em suas decisões. A presença de Cosby nesse momento não é neutra. Ela não é apenas uma acompanhante, nem uma figura incidental dentro da cena. O texto a identifica com clareza. Cosby, filha de Zur, líder entre os midianitas. Essa identificação amplia o significado do episódio. Não se trata apenas de uma mulher estrangeira, mas de alguém ligado à liderança de seu povo, alguém que carrega consigo uma dimensão representativa. Sua presença dentro do acampamento israelita, ao lado de um líder de Israel, no centro de uma crise espiritual, transforma o episódio em algo que ultrapassa o nível pessoal. Há ali uma convergência de mundos, uma interseção entre identidades que, segundo a aliança, deveriam permanecer distintas. O ato que se segue, embora descrito de forma sucinta pelo texto, é compreendido pelos estudiosos como uma relação associada ao culto de fertilidade ligado a Baal Peor. Isso significa que não se trata apenas de um envolvimento íntimo entre duas pessoas, mas de um ato com implicações religiosas, um gesto que simboliza a participação direta no sistema de culto que estava no centro da crise. Zinri, um príncipe em Israel, realiza publicamente aquilo que havia levado o povo ao julgamento. Ele transforma em ação explícita aquilo que antes estava acontecendo de forma mais difusa e, ao fazê-lo, torna impossível qualquer tipo de ambiguidade. O que estava em jogo agora se revela de maneira clara. Não é apenas uma questão de influência cultural, mas de escolha consciente. Esse momento funciona como um ponto de ruptura dentro da narrativa. Até então, a crise se desenvolvia como um processo. Agora, ela se manifesta como um ato concreto, visível, incontestável. E isso exige uma resposta. A ação de Zinri não pode ser interpretada como um erro isolado. Ela carrega um peso simbólico. É como se naquele instante, toda a atenção acumulada encontrasse uma forma de se expressar plenamente. A aliança está sendo desafiada não apenas de forma implícita, mas de maneira pública, diante de toda a comunidade, no momento em que o povo já sofre as consequências de sua infidelidade. Cosby, nesse contexto, torna-se parte desse símbolo. Seu nome, sua origem, sua posição, tudo isso contribui para a construção do significado do episódio. Ela representa a presença concreta da influência externa dentro do coração do acampamento israelita. Representa a fusão entre práticas que deveriam permanecer separadas. Representa, em última instância, o ponto em que a identidade de Israel se encontra ameaçada de forma mais direta. É importante observar que o texto não se detém em descrever as motivações internas de Cosby ou de Zinri. Não há explicações psicológicas, não há justificativas, não há tentativas de suavizar o que está sendo narrado. A Bíblia apresenta o fato com sobriedade, deixando que o peso do momento fale por si. Isso exige do leitor uma postura de atenção, de respeito ao texto, de compreensão de que o foco não está em explorar detalhes secundários, mas em revelar o significado do que aconteceu. O impacto desse ato é imediato, não apenas no nível simbólico, mas na própria dinâmica da narrativa. A crise, que já havia atingido um nível extremo, agora se torna ainda mais urgente. A tensão chega ao seu limite, e nesse ponto, algo precisa acontecer. A inércia já não é mais possível. O silêncio já não é mais uma opção. É exatamente nesse momento que surge uma nova figura na narrativa, alguém que não estava no centro até então, mas que, diante da situação, assume um papel decisivo. Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, pertencente à linhagem sacerdotal, vê o que está acontecendo. E a partir desse momento, a narrativa se move em uma nova direção, conduzindo-nos à resposta que encerrará o ciclo de crise iniciado anteriormente.
Mas antes de avançarmos para essa resposta, é fundamental reconhecer o que esse episódio representa dentro do conjunto da narrativa. Não é apenas um evento isolado, é o ponto de convergência de tudo o que vinha sendo construído desde o início do capítulo. É o momento em que a crise se torna visível em sua forma mais clara, onde não há mais espaço para dúvida sobre a gravidade da situação. E é a partir desse ponto que a história se encaminha para sua resolução. Uma resolução que, embora difícil para o leitor contemporâneo, é apresentada pelo texto como a resposta necessária dentro daquele contexto específico. A partir do momento em que o ato de Zimri e a presença de Cosbi se tornam visíveis diante de toda a congregação, a narrativa atinge um ponto em que a tensão não pode mais ser sustentada sem uma resposta. O cenário já estava marcado por dor, por luto e por uma sensação crescente de urgência. Mas agora essa urgência se transforma em algo ainda mais intenso. Não se trata mais apenas de uma crise em desenvolvimento, mas de um confronto direto com aquilo que ameaça a própria identidade do povo. E é nesse instante que surge Fineias, filho de Eleazar, neto de Arão, pertencente à linhagem sacerdotal. Sua presença não havia sido destacada até então, mas o texto faz questão de situá-lo dentro dessa genealogia, conectando-o diretamente à estrutura espiritual de Israel. Ele não é apenas mais um indivíduo na multidão. Ele representa uma continuidade, uma ligação com o sacerdócio, com a responsabilidade de zelar pela santidade do povo diante de Deus. Fineias vê o que está acontecendo. Esse detalhe é importante. O texto não descreve sua ação como impulsiva no sentido de falta de percepção, mas como uma resposta a algo que foi claramente observado, reconhecido e compreendido em sua gravidade. Enquanto a comunidade está reunida em luto e a liderança se encontra em intercessão, Fineias se levanta do meio do povo. Esse movimento, aparentemente simples, carrega um significado profundo. Ele indica uma transição da passividade para a ação, do reconhecimento da crise para a intervenção direta. O texto relata que ele toma uma lança em sua mão e segue Zimri até a tenda, onde o ato estava sendo consumado. A narrativa não se detém em detalhes desnecessários, mas descreve com precisão o que acontece em seguida. Fineias atravessa ambos, Zimri e Cosbi. A ação é direta, sem ambiguidade, sem espaço para interpretação alternativa. É um momento de ruptura, de interrupção abrupta de algo que estava em curso. Para o leitor contemporâneo, esse é um dos pontos mais difíceis de toda a narrativa. A violência do ato não pode ser ignorada nem suavizada. O texto não tenta escondê-la, nem justificá-la em termos simplistas. Pelo contrário, apresenta o acontecimento com sobriedade, inserindo-o dentro de um contexto específico que precisa ser cuidadosamente considerado. A reação imediata a essa ação é clara: a praga cessa. Esse detalhe é central para a compreensão do episódio. A narrativa estabelece uma conexão direta entre a intervenção de Fineias e o fim da praga que estava devastando o povo. Aquilo que estava em andamento, consumindo vidas e revelando a gravidade da crise, é interrompido naquele momento. Isso não significa que a ação de Fineias deva ser interpretada como um modelo universal de comportamento. O próprio contexto em que esse episódio ocorre é único. Israel não era apenas uma comunidade religiosa, mas uma nação estruturada sob uma aliança teocrática, onde as dimensões espiritual, social e legal estavam profundamente entrelaçadas. As formas de julgamento, autoridade e responsabilidade eram diferentes daquelas que conhecemos hoje. O que o texto apresenta não é uma prescrição para outras situações, mas o registro de um momento específico em que a crise havia atingido um nível extremo, exigindo uma resposta igualmente extrema dentro daquele contexto.
A narrativa segue mostrando que a ação de Finéias não é apenas eficaz em termos imediatos, mas também reconhecida por Deus. O texto afirma que ele desviou a ira que estava sobre Israel, agindo com zelo em defesa da aliança. Esse conceito de zelo é fundamental. Não se trata de uma reação baseada em interesse pessoal, nem em impulso descontrolado, mas de uma resposta motivada pela preservação daquilo que definia o povo. Como resultado, Deus estabelece uma aliança com Finéias e seus descendentes, uma aliança de sacerdócio perpétuo. Esse reconhecimento não está ligado apenas ao ato em si, mas ao que ele representa dentro daquele momento histórico. Finéias se torna, naquele episódio, o agente através do qual a crise é interrompida e a continuidade do povo é preservada. Isso nos leva a uma reflexão importante sobre a natureza do episódio. A ação de Finéias não surge em um contexto de normalidade. Ela ocorre em um momento em que a ordem já havia sido rompida, em que a crise já havia se instalado, em que vidas estavam sendo perdidas e em que a identidade do povo estava sendo comprometida de forma visível. A narrativa não glorifica a violência, mas enfatiza a seriedade da situação. Mostra que a quebra da aliança não é algo neutro, não é algo sem consequências, e ao mesmo tempo revela que, mesmo em meio a essa crise, há uma possibilidade de interrupção, de restauração, de continuidade. Esse equilíbrio é essencial para a compreensão do texto. Por um lado, há a demonstração clara de que a infidelidade tem consequências reais. Por outro, há a indicação de que essas consequências não são o fim da história. A praga cessa. O povo continua. A jornada não é interrompida definitivamente. A ação de Finéias marca, portanto, um ponto de virada. Até aquele momento, a narrativa caminhava em direção ao colapso. A partir dali, ela começa a se reorganizar. O que estava se desintegrando encontra um limite. O que parecia incontrolável é interrompido. E isso nos prepara para o próximo passo da reflexão. Porque, embora o episódio tenha sido encerrado naquele momento, sua importância não termina ali. Pelo contrário, ele continua a ecoar ao longo das Escrituras, sendo lembrado, reinterpretado e utilizado como referência para outras gerações. A história de Cosbi, Zinri e Finéias não permanece restrita ao livro de Números. Ela atravessa o tempo, reaparece em outros textos, assume novos significados dentro de diferentes contextos. E é exatamente essa continuidade que agora precisamos observar. Embora o episódio registrado em Números 25 tenha ocorrido em um momento específico da história de Israel, sua importância não se encerra naquele contexto imediato. Pelo contrário, o próprio texto bíblico se encarrega de preservar, revisitar e reinterpretar esse acontecimento ao longo das gerações, transformando-o em um ponto de referência espiritual que ultrapassa o tempo em que foi vivido. Isso revela algo fundamental sobre a natureza das Escrituras. Elas não apenas registram eventos, mas também os retomam, os reavaliam e os apresentam como instrumentos de ensino para aqueles que vêm depois. A memória desse episódio não é esquecida. Ela é incorporada à tradição de Israel como uma lembrança viva, não no sentido de manter o povo preso ao passado, mas como uma forma de aprendizado contínuo. E é exatamente nessa perspectiva que encontramos referências posteriores que nos ajudam a compreender como esse momento foi interpretado dentro da própria Bíblia. Uma dessas referências aparece no Salmo 106. Esse salmo, que faz uma retrospectiva da história de Israel no deserto, relembra diversos episódios em que o povo falhou em sua fidelidade a Deus. Entre esses momentos, o episódio de Baal-Peor é mencionado de forma clara. O texto afirma que o povo se uniu a Baal-Peor, comeu dos sacrifícios oferecidos aos mortos e provocou a ira de Deus com suas ações, o que resultou na praga que se espalhou entre eles. Em seguida, o salmo destaca a ação de Finéias,
afirmando que ele se levantou e executou juízo, e então a praga cessou. Essa releitura é significativa porque não apenas repete o evento, mas o insere dentro de uma narrativa maior sobre a infidelidade recorrente de Israel e a constante necessidade de correção e restauração. O episódio deixa de ser apenas um fato histórico isolado e passa a funcionar como parte de um padrão, uma ilustração de como o povo, em diferentes momentos, se afastou da aliança e precisou enfrentar as consequências disso. Outro ponto importante dessa releitura no Salmo é o reconhecimento de Finéias. Sua ação é apresentada como um ato de justiça, e o texto afirma que isso lhe foi creditado como justiça por gerações. Isso não significa uma exaltação simplista da violência, mas uma afirmação de que, naquele contexto específico, sua atitude representou uma resposta alinhada com a gravidade da situação e com a necessidade de preservar a identidade do povo. Mas a interpretação desse episódio não se limita ao Antigo Testamento. No Novo Testamento, encontramos uma referência ainda mais direta, especialmente nas palavras do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 10, ao advertir a comunidade cristã sobre os perigos da infidelidade espiritual, Paulo menciona explicitamente os acontecimentos do deserto como exemplos que devem servir de alerta. Entre esses exemplos, ele inclui o episódio de imoralidade associado a Baal-Peor, afirmando que muitos caíram em um único dia como consequência desse comportamento. O uso que Paulo faz desse episódio é particularmente revelador. Ele não está interessado em recontar a história em detalhes, nem em discutir o contexto específico de Israel naquele momento. Seu foco está na aplicação. Ele apresenta o episódio como uma advertência, como um exemplo que deve ser considerado pelas gerações futuras. Sua mensagem é clara. Aquilo que aconteceu no passado foi registrado para que não seja repetido. Essa forma de interpretação amplia ainda mais o alcance do episódio. Ele deixa de ser apenas uma narrativa sobre Israel e se torna um princípio aplicável a qualquer comunidade que se veja diante de desafios semelhantes. A questão central não é mais apenas o que aconteceu, mas o que pode ser aprendido a partir disso. E o que se aprende é, essencialmente, sobre fidelidade. Fidelidade entendida não apenas como adesão a regras externas, mas como compromisso com uma identidade. Israel foi chamado para ser um povo distinto, separado, não no sentido de isolamento absoluto, mas no sentido de manter uma relação exclusiva com Deus, em meio a um mundo cheio de outras influências. Quando essa identidade é comprometida, as consequências não são apenas individuais. Elas afetam a comunidade como um todo. Essa é uma das razões pelas quais o episódio de Números 25 continua sendo relevante dentro da narrativa bíblica. Ele mostra que a infidelidade espiritual não é uma questão privada, mas algo que pode ter impacto coletivo. Mostra que pequenas concessões podem levar a grandes rupturas. Mostra que a proximidade com outras culturas, embora inevitável, exige discernimento. Ao mesmo tempo, a forma como o episódio é retomado nas Escrituras também revela algo sobre a natureza da graça e da restauração. Apesar da gravidade da situação, o povo não é abandonado. A praga cessa, a história continua. Israel segue em direção à terra prometida. Isso não apaga o ocorrido, mas mostra que a disciplina não tem como objetivo final a destruição, e sim a correção. Essa tensão entre julgamento e restauração é um dos elementos mais profundos da narrativa bíblica. Ela impede uma leitura superficial do texto. Não permite que o episódio seja visto apenas como um exemplo de punição, nem apenas como uma história de erro humano. Ele é, ao mesmo tempo, um alerta e uma demonstração de que a história não termina na falha. E é exatamente isso que garante sua permanência na memória bíblica.
O episódio de Cosbi, Zinri e Finéias continua sendo lembrado porque ele sintetiza, de forma intensa, temas centrais das Escrituras: fidelidade, identidade, consequência e restauração. Ele funciona como um ponto de convergência, onde esses elementos se encontram de maneira clara. Ao longo do tempo, diferentes leitores, em diferentes contextos, voltaram a esse texto buscando compreender não apenas o que aconteceu, mas o que isso significa para suas próprias realidades. E essa é, talvez, uma das maiores evidências de sua importância. Porque um evento que continua sendo lembrado, citado e interpretado dentro do próprio texto bíblico não é apenas um registro histórico. É um instrumento de ensino, uma referência, um espelho. E é a partir dessa compreensão mais ampla que conecta o evento original às suas interpretações posteriores que nos aproximamos agora do momento final da nossa jornada. Um momento em que todas essas observações se organizam em forma de reflexão, reunindo as lições que emergem dessa narrativa e mostrando como elas continuam relevantes para qualquer leitor, em qualquer época. Ao chegarmos ao fim desta jornada pelo episódio de Números 25, torna-se evidente que não estamos diante de uma narrativa simples, nem de um acontecimento que possa ser reduzido a uma única interpretação. A história de Cosbi, inserida nesse contexto mais amplo, não existe isoladamente. Ela faz parte de um movimento maior, de uma sequência de decisões, influências e consequências que revelam algo essencial sobre a relação entre Deus e o seu povo. Ao longo dos capítulos anteriores, acompanhamos o desenvolvimento dessa crise desde suas origens mais sutis até seu ponto mais crítico. Vimos como a aproximação com outros povos não começou como um confronto, mas como convivência. Como aquilo que parecia apenas integração cultural se transformou, pouco a pouco, em participação ativa em práticas incompatíveis com a aliança. Observamos como a identidade de Israel, que deveria permanecer firme, começou a se diluir em meio a influências externas que não pareciam, à primeira vista, ameaçadoras. E é exatamente nesse ponto que surge a primeira grande lição que essa narrativa nos oferece: a necessidade de discernimento. Nem toda influência que afasta alguém de sua identidade se apresenta de forma evidente. Nem toda ruptura começa com um gesto radical. Muitas vezes, o processo é gradual, quase imperceptível. Pequenas concessões, decisões aparentemente neutras, escolhas que não parecem carregar grande peso, tudo isso pode, com o tempo, construir um caminho que leva a um afastamento significativo. Israel não foi derrotado por um inimigo armado naquele momento. Não houve uma batalha militar, não houve uma invasão. O que aconteceu foi um deslocamento interno, um movimento que começou nas relações, nas interações cotidianas, nos convites aceitos sem a devida reflexão. Essa é uma advertência que atravessa o tempo, porque mostra que a maior vulnerabilidade nem sempre está nos grandes confrontos, mas nas pequenas decisões que, somadas, redefinem prioridades e valores. A segunda lição está diretamente ligada à identidade. Israel não era apenas um grupo étnico ou uma nação, entre outras. Sua existência estava fundamentada em uma aliança. Essa aliança definia quem eles eram, a quem pertenciam e como deveriam viver. Quando o povo se envolve com o culto a Baal-Peor, o problema não é apenas o ato em si, mas o que ele representa, uma crise de identidade. O povo começa a agir como se não soubesse mais quem era. Essa é uma das dimensões mais profundas do episódio, porque a perda de identidade não acontece de forma instantânea. Ela é construída ao longo do tempo, através de escolhas que, pouco a pouco, afastam a pessoa ou a comunidade de seus fundamentos. Isso levanta uma pergunta inevitável: o que define nossa identidade? No caso de Israel, a resposta era clara: a aliança com Deus.
No contexto de qualquer leitura posterior, essa pergunta continua relevante, porque toda comunidade, toda pessoa, é constantemente influenciada por forças externas que tentam redefinir valores, prioridades e compromissos. A terceira lição emerge da dimensão coletiva do episódio. O texto de Números 25 não apresenta a crise como uma série de falhas individuais desconectadas. Pelo contrário, mostra um movimento coletivo. O povo como um todo começa a participar, a aceitar, a se envolver. Isso revela algo importante. Comunidades também se desviam juntas. Aquilo que é tolerado coletivamente, aquilo que é normalizado, aquilo que deixa de ser questionado, acaba moldando o caráter de um grupo inteiro. A responsabilidade não é apenas individual, mas também comunitária. E isso amplia ainda mais o alcance da narrativa. Porque não estamos falando apenas de decisões pessoais, mas de ambientes, de culturas, de contextos onde certas práticas se tornam aceitáveis, mesmo quando entram em conflito com princípios fundamentais. A quarta lição nos conduz à tensão entre consequência e restauração. O episódio é severo. O texto não suaviza a gravidade do que aconteceu. A praga, as mortes, a crise. Tudo isso é apresentado com seriedade. A quebra da aliança tem consequências reais, mas a história não termina na consequência. A praga cessa, o povo continua. A jornada não é interrompida definitivamente. Isso revela um aspecto central da narrativa bíblica. Deus leva a aliança a sério, mas também age para preservá-la. A disciplina não é o fim da história, ela é parte de um processo que visa restaurar aquilo que foi comprometido. Essa combinação de justiça e continuidade é o que dá profundidade ao texto, porque impede tanto uma leitura que ignore a gravidade do pecado, quanto uma leitura que veja apenas punição sem propósito. E por fim, chegamos a uma última reflexão que atravessa todo o episódio. A importância de compreender o texto em seu contexto. A história de Cosby não pode ser lida de forma isolada, nem interpretada a partir de categorias simplistas. Ela exige atenção ao cenário histórico, às relações entre os povos, às práticas culturais, à estrutura da aliança que definia Israel naquele momento. Sem esse contexto, o episódio perde sua profundidade. Com ele, torna-se possível enxergar que estamos diante de um momento em que várias dimensões se encontram: espiritual, social, política e cultural. Cosby, dentro dessa narrativa, não é apenas uma personagem. Ela é parte de um ponto de convergência. Seu nome permanece porque está ligado a um momento em que a crise de Israel se tornou visível de forma clara e incontornável. E é justamente por isso que essa história continua sendo lembrada, não como um simples registro do passado, mas como um texto que convida à reflexão. Ao longo das Escrituras, esse episódio é retomado, citado, usado como exemplo. Isso mostra que sua relevância não está limitada ao momento em que ocorreu, mas se estende a qualquer contexto em que questões de fidelidade, identidade e influência estejam em jogo. Ao final, o que permanece não é apenas a descrição de um evento, mas um convite à atenção, um convite ao discernimento, um convite a compreender que as escolhas individuais e coletivas moldam caminhos, definem direções e carregam consequências. E, acima de tudo, um convite a reconhecer que, mesmo em meio às crises mais profundas, a história não precisa terminar na ruptura, porque dentro da narrativa bíblica sempre há espaço para continuidade, para correção e para restauração.